Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa 13ª aula, continuando com o capítulo 7, Atividades Humanas e Conservação do Ambiente, com o subconteúdo a agricultura e o ambiente e a agricultura sustentável. Na aula de hoje a gente vai ver a importância da agricultura para nós, seres humanos, como a gente consegue utilizar esse tipo de agricultura aqui no Brasil e quais os impactos que essa agricultura ela tem no meio ambiente. Né? Então hoje vamos ver os pontos bons e os negativos sobre a agricultura. Tranquilo? Vocês irão conhecer também hoje uma coisa chamada água virtual. Vocês já ouviram falar sobre água virtual? De que maneira é contabilizada essa água virtual? A gente vai aprender tudo hoje, mas antes disso vamos para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês de hoje, a agricultura e o ambiente com a agricultura sustentável. Vocês irão fazer a atividade da página 201. Vamos lá para a correção, pessoal, da aula anterior, tá? A aula anterior, a correção é da página 197. Primeira questão é um diagrama, né? Então circule no diagrama abaixo o nome de 7 recursos naturais. Então aí você pode observar, ó, que eu tenho aqui o ferro, tenho a água, tenho o gás natural, tenho o petróleo, tenho o vento e tenho o solo, a luz solar, tá? 7 recursos naturais. E monte um quadro no caderno, né? Enfim, como apresentado a seguir. E classifique esses recursos naturais em renováveis e não renováveis, tá, gente? Então, os recursos naturais renováveis seria quem? A água, o vento, a luz solar e o solo, né? E os recursos naturais não renováveis é o petróleo, o gás natural e o ferro, tá, gente? Se coubesse nesses espaços aqui, gente, tranquilo, tá? Caso não coubesse, poderia fazer no caderno, né? Montar do jeito que tá aí, colocar um abaixo do outro, tá certo? Segunda questão. As imagens a seguir apresentam situações que envolvem desperdício de água. Ligue cada ação à situação de desperdício correspondente. Fechar a torneira, né? Ó, menininha não fechou a torneira. O outro aí, ó. Consertar o vazamento, ó. Apenas um pano amarrado não é consertar o vazamento. E utilizar a vassoura, né? Porque mangueira gasta muita água, tá certo, gente? Página 198. Leia o texto abaixo e faça as atividades propostas, né? Gente, muitos alunos perguntaram se realmente era para fazer o item A, porque pedia para recortar de jornais e revistas algumas imagens de produto feito a partir do petróleo, né? Pessoal, quem realmente tinha dificuldade de encontrar material, tranquilo, tá? Tranquilo. Mas seria sim necessário. Porque aí é uma forma de ver que você consegue identificar um produto que é derivado do petróleo, tá? Porque às vezes tem alguns certos produtos que a gente nem imagina que aquilo é derivado do petróleo. Por exemplo, o asfalto, gente. O asfalto é um derivado do petróleo, que é o xisto, né? O pneu é um derivado do petróleo, né, gente? Então, tem alguns produtos que a gente não consegue imaginar que aquilo veio do petróleo, né? O isopor também veio do petróleo, né, gente? Então, são muitas coisas que veio do petróleo e a gente não consegue associar isso. Por isso que eu pedi e fiz questão de vocês fazerem esse exercício. Agora, caso, né, como ocorreu de alguns alunos, né, falaram que tá viajando, né, não tem material próximo, enfim. E também não precisa ser muitas coisas, né, gente? Bastava uma ou duas figuras e você descrever o que queria, tá bom? Mas vamos lá. Você já ouviu falar em pré-sal? As reservas de petróleo e de gás natural se formaram há milhões de anos e continuam se formando. Pré-sal é o nome dado às reservas que se encontram sobre uma camada de sal localizada entre 5 e 7 mil metros abaixo da superfície do mar. No Brasil, grande parte do petróleo produzido é retirada das reservas do pré-sal, que estão distribuídas no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo.
Então veja a tabela abaixo, a produção do pré-sal, do petróleo do pré-sal, né? Então, ó, aqui a gente tem o oceano, a água, temos o pós-sal, sal e o pré-sal, né? Então, essa é a representação da camada do petróleo pré-sal, né? Então perceba, gente, que o petróleo está abaixo desse pré-sal, ó, muito profundo, né? O Brasil, ele encontrou muita dificuldade para extrair esse petróleo, né? E lá é uma imensa, o pré-sal, gente, é uma imensa região que armazena muita quantidade de petróleo, né? Então, aí você tem a produção, nesse outro quadro aqui, você tem a produção diária de barris de petróleo no pré-sal. No ano de 2010, você teve 41 mil. 2014, 500 mil. 2016, 1 milhão. E 2018, 1 milhão e meio. Tranquilo, gente? Uma pergunta rápida, pessoal. Vocês saberiam me dizer por que o petróleo ele é considerado um combustível fóssil? Pensa aí. Vamos lá. Gente, ó, o petróleo ele é chamado de combustível fóssil por ser formado a partir da decomposição de restos de seres vivos ao longo de milhões de anos, né? Então, essa decomposição ao longo de milhões de anos é que se deu o petróleo, né? Tranquilo, gente? Então vamos lá para o item A. Recorte de jornais e revistas de imagens de produtos feitos a partir do petróleo. Colhe essas imagens em uma folha de papel sulfite e apresente aos colegas em sala de aula, né? Então, a dúvida maior seria se não iria fazer por conta que teria que apresentar em sala de aula, né? Não, isso não é um caso, né, gente? Sabemos que não estamos em sala de aula, mas você poderia muito bem ter feito e ter apresentado para mim, né, mãe? Tranquilo. Então, o que é que você deveria fazer? Você deveria colar imagens de produtos que são derivados do petróleo, como o plástico, borrachas, gasolina, asfalto, tintas ou roupas, né? Temos algumas roupas também que são derivadas do petróleo, tá, gente? O B. Observando os dados da tabela, se calcule quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 anos no ano de 2016. Desculpa. Calcule quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano de 2016, né? Então, espero que vocês tenham falado que foram produzidos 15 milhões de barris. Esse resultado, pessoal, ele é obtido multiplicando-se o valor de 1 milhão de barris por 15 dias, tá, gente? Bem fácil, né? Porque aquele cálculo daquela tabela, gente, é a produção diária, né? Então, no ano de 2016, em um dia, era produzido 1 milhão de barris de petróleo, tá, gente? Em um único dia. Item C. A produção diária de barris de petróleo aumentou de 2010 para 2014, né? Foi de 41 mil para 500 mil. De quanto foi esse aumento? Espero que vocês tenham respondido que o aumento foi de 459 mil barris de petróleo. Esse resultado ele é obtido subtraindo 41 mil de 500 mil, tá, gente? Então, fazendo a subtração, 500 mil menos 41 mil, você tem 459 mil barris de petróleo. Tranquilo? Respondido? Vamos lá para a agricultura e o ambiente. Não, gente, desculpa, água virtual. Tá? Vamos aprender o que é água virtual primeiro. Esse conteúdo, gente, fica na página 196, tá certo? Então coloca aí 196 e acompanha aí. Gente, ó, quando a gente pensa na quantidade de água que a gente consome no dia a dia, será que a gente inclui a água que é utilizada para a produção dos alimentos e de outros produtos? E aí, gente? Por exemplo, você que está consumindo ali um pedaço de bife, será que você sabe quanta água foi gasta para alimentar aquela vaca ou boi, né? Fazer a limpeza dele, né, depois do abate? Você sabe quanto é que foi utilizado? Bom, vamos ver aqui, ó. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos, ele é de outros produtos, é chamado de água virtual, tá, gente? Então, esse processo, quando a gente faz na produção de alimento
ou de outros produtos. A gente chama de água virtual. Então, durante a produção de carne bovina, por exemplo, temos a água que os animais ingerem, né? Temos a água para a irrigação do pasto e também temos a água para a produção da ração que eles comem. E a água utilizada tanto na limpeza do animal quanto na limpeza da carne após o abate. Então a gente vai ver a seguir alguns exemplos de água virtual. Então ali, pessoal, você tem, para a cada quilo de carne bovina, você tem 15.400 litros de água gasto. Para cada quilo de arroz, você tem 2.500 litros de água gasto na lavoura de arroz. Para uma camisa de algodão, você gasta 2.500 litros de água também. Para fazer um celular, você gasta 900 litros de água. E para produzir 1 quilo de maçã, você gasta 820 litros de água, né? Então perceba, gente, que para produzir esses alimentos aqui, a gente gasta uma enorme quantidade de água, né? Então, pessoal, eu quero que você reflita sobre a quantidade de água consumida na fabricação desses produtos que a gente utiliza no dia a dia. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar e sublinhar a definição de água virtual, que está presente no texto aí, né? E você vai fazer a interpretação dele. Certo? E localizar no texto as informações referentes a isso. Tá? Então você vai procurar a definição de água virtual no texto. Então, gente, após essa reflexão, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a consciência, né, o uso consciente da água. Né? Perceba que pequenas mudanças no hábito da gente, elas podem sim contribuir para que a gente reduza o consumo de água, né, e evitar o desperdício. E, consequentemente, conservando o meio ambiente. Então, essa estratégia, gente, ela nos possibilita um trabalho sobre esse tema tão contemporâneo, que é a educação ambiental. Tá certo, gente? Então não esqueça, gente, devemos sempre ter em mente que não podemos estar desperdiçando água, né? Porque perceba que não é somente a gente que consome. Todos os seres vivos da Terra, certo? Eles também há necessidade de água, e em grande quantidade. Você viu aí que uma simples vaquinha gasta uma enorme quantidade de água, né? E aí tem essa atividadezinha aí para você fazer bem simples, gente. Imagine que uma família comprou 6 kg de carne bovina e 2 kg de arroz para consumir durante o mês. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos? Desconsiderando a água gasta para o cozimento dele, tá? Então, gente, o consumo da família de 6 kg de carne bovina, você vai multiplicar por 15.400 litros de água, né? Por quilo. Tá? Cada quilo de carne é 15.400 litros de água, que é gasto. E 2 kg de arroz por 2.500 litros de água, né? Porque 1 kg de arroz você gasta 2.500 litros de água. Fazendo os cálculos, se você conseguiu chegar no resultado de 97.400, você acertou, tá? Então você vai multiplicar o 6 por 15.400, que dá 92.400, e vai multiplicar o 2 por 2.500, que dá 5.000. Certo, gente? E você vai somar 92.400 com 5.000, dá 97.400. Tranquilo, gente? Então isso foi sobre água virtual. Certo? Espero que esteja esclarecido. Alguma dúvida, você me pergunte. Vamos lá falar sobre um pouco a agricultura e o ambiente. Tá? Gente, a agricultura, ela é uma das principais atividades econômicas do Brasil, gente, tá? É por meio dela que nós obtemos os alimentos. Também obtemos a matéria-prima para a construção de diversos produtos, como, por exemplo, roupas e combustível. E também alimentos para a criação dos nossos animais, né? Sejam bichos de estimação ou os animais próprios para consumo, que serve de alimento. Tá certo? E além disso, gente, a agricultura ela é uma das principais fontes de renda
de muitas famílias no Brasil, né? Então, o Brasil é um país agropecuário, é um país agro, né? É um país que tem como sua principal atividade econômica a agricultura, gente, certo? No passado isso era muito mais forte, tá? Hoje a gente tem tecnologias, né? Avançamos muito em termos do agronegócio, enfim. Então, eu quero que vocês percebam que a agricultura ela contribui ela contribui com grande significância para o PIB do Brasil, né? Então perceba que a agricultura ela vai fornecer para muitas famílias brasileiras uma fonte de renda. Mas como é que ficaria, gente, o meio ambiente? A gente está diante de uma crise, né, lá no Pantanal, que há 2 semanas está lá um fogo constante. Aqui no Ceará também, né, no norte do Ceará, percebemos que também tem um fogo constante lá que não se apaga, né? Instante é incendiado lá nossas matas, né? Aquilo pode ter sido causado em 99% dos casos por ação humana, né? É o homem que ateia fogo nas matas. E para que eles fazem isso, gente? Para abrir, né, pasto ou para beneficiar o solo para fazer uma outra plantação, né? Sabendo ele que existem técnicas muito mais eficazes do que a queima, né? Que teria uma renda bem maior, que a gente vai ver já já qual é essa técnica que é utilizada, certo, gente? Então essa, pessoal, é a importância da agricultura na vida das pessoas, né? E também essa é a relação entre o solo e os alimentos que consumimos diariamente. É imprescindível que vocês reconheçam a importância da agricultura para a sociedade e percebam a necessidade de aliar a produção agrícola à conservação ambiental. E é por isso, gente, que o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, né? Entre os principais cultivos estão a soja, né? O milho, o café, o arroz. Mesmo assim, gente, embora que a gente tenha essa grande produção de alimentos, é necessário que a gente garanta também, né? É necessário garantir a produção de alimentos às futuras gerações, né? É necessário a gente reduzir os danos ao solo e ao meio ambiente. Por isso que a gente vai ver um pouco sobre a agricultura sustentável. Mas vocês já ouviram falar o que é a agricultura sustentável? Vamos lá. Vamos lá, mas antes disso, vamos reforçar um pouquinho mais aqui, ó. Que apesar da agricultura ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, gente, ela também é uma das maiores responsáveis pela destruição da vegetação nativa. Essa vegetação ela é removida por meio do desmatamento e das queimadas, causando danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos. Por exemplo, a destruição do habitat, dos abrigos e das fontes de alimento de diversos animais, tá? Também a alteração do clima, como a redução das ocorrências de chuvas e o aumento da temperatura, né? O aquecimento global. O aumento do risco de extinção das espécies de seres vivos também. Exposição do solo à luz solar, né? Aos ventos e também à água, porque isso aumenta as chances de ocorrer erosão. Tá bom, gente? Então, além dos danos citados acima, né, as queimadas eliminam parte dos seres vivos microscópicos e dos nutrientes do solo, prejudicando a fertilidade, a sua fertilidade, né? E liberam grande quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. E esses gases vão para a nossa atmosfera, ocorrendo aquele fenômeno que é o aquecimento global e isso o derretimento das calotas polares. Tá, gente? E isso vai o quê? Vai aumentar os nossos oceanos, vamos perder território, né? Porque o nível do mar vai subir. E aí vamos também ter uma maior ainda devastação. Certo, gente?
Então vamos lá para a nossa agricultura sustentável. Professor, o que é essa agricultura sustentável, né? Como a gente viu antes, né, a agricultura ela pode causar danos ao ambiente e aos seres vivos. Além disso, gente, o cultivo de plantas pelo ser humano ele envolve o uso de diferentes recursos naturais, como, por exemplo, o solo e a água. Assim, é essencial que seja realizada de maneira adequada. Mas como é que isso é possível? Como é que a gente pode fazer uma agricultura, né, de maneira adequada? Por meio da agricultura sustentável. Como, por exemplo, temos a agricultura sustentável, né? Ela é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam o solo e os recursos naturais, sem deixar de produzir alimento de maneira eficiente, gente. Então a gente vai ver duas técnicas, né? O plantio direto e a rotação de culturas, né? Então o que é o plantio direto? O plantio direto é uma técnica na qual os vegetais eles são cultivados sobre os restos das plantações anteriores. Assim, não é necessário realizar queimadas para reparar o solo. Além disso, pessoal, os restos dos vegetais eles mantêm o solo protegido e fornecem os nutrientes à nossa plantação, né? Então, você faz ali uma plantação de feijão, você colhe o feijão, depois você só passa o arado, né, onde o feijão está, para arrancar aquele feijão aquele pé de feijão que não vai produzir mais. E com isso, gente, ó, a planta morta, depois que você arranca, ela vai de novo para o solo. Isso ele vai fertilizar o solo. Vai servir como um adubo natural, um fertilizante natural, tá? Aí é só plantar de novo em cima dessas plantas mortas, desses feijão morto, né, gente? Porque aí a planta ela vai reutilizar os nutrientes da decomposição do plantio anterior. E isso, a sua plantação vai crescer com mais qualidade. E isso é chamado de plantio direto, tá, gente? E aí você viu a foto, né, de um plantio de soja lá em Castro, no Paraná, tá, gente? E o outro, gente, é a rotação de cultura. O que é essa rotação de cultura, gente? É uma técnica na qual se altera as espécies de plantas cultivadas de uma área a cada plantio, né? Por que faz isso? Porque essa técnica ela reduz o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes, por exemplo. Cada espécie cultivada absorve do solo determinados nutrientes em maior quantidade. E isso vai o quê? Vai esgotar ao longo do tempo o solo. Ao alternar as espécies cultivadas a cada plantio, alternam-se também os tipos de nutrientes absorvidos em maior quantidade do solo, né? Então isso contribui para manter o equilíbrio das reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo. Então, por exemplo, você tem uma plantação de soja. Você colheu a soja. Então você retira a soja e vai plantar o que agora? Vai plantar milho no lugar da soja, né? Porque os nutrientes que a soja retira do solo é diferente dos nutrientes que o milho retira do solo. Então isso você vai ter você vai ter menos desgaste daquele solo, né, ao longo do tempo. Tranquilo, gente? Dúvidas? Perguntem-se no WhatsApp, tá bom? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula será atividades industriais e o meio ambiente, tá bom? Então, fica com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.